Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial Integral. Nessa aula, vamos estudar o teste da primeira e da segunda derivada. Utilizando os conhecimentos sobre os intervalos de crescimento ou decrescimento e sobre a concavidade do gráfico de uma função, podemos criar dois testes que nos permitem determinar os pontos de mínimo ou de máximo dessa função. Veremos quais são esses testes a seguir. Vejamos agora o teste da primeira derivada. Seja uma função contínua f e um ponto C em seu domínio, tal que f' de C é igual a zero, ou seja, C é um ponto crítico de f. Se a primeira derivada de f altera o seu sinal de negativo para positivo em C, então f de C é um mínimo local. Por outro lado, se a primeira derivada de f altera o seu sinal de positivo para negativo em C, então f é um máximo local. Vejamos a interpretação geométrica desse teste. Aqui nós temos o gráfico genérico de uma função. No ponto C1 e no ponto C2, nós vamos ter que f' de C1 e f' de C2 vão ser zero. E perceba o seguinte, nesse primeiro caso, onde nós temos um mínimo local, a função era decrescente antes de chegar no ponto C1, o que significa que a sua primeira derivada antes de C1 era negativa, e depois de C1, essa função passou a crescer, o que significa que a sua primeira derivada passou a ser positiva. Então, eu mudei a primeira derivada de negativo para positivo. Ocorre aqui, então, um mínimo local. Já para o ponto C2, temos a situação contrária. A função era crescente antes de chegar em C2, o que significa que a sua primeira derivada era positiva, e depois de C2, essa função começou a decrescer, o que significa que a sua primeira derivada vai ser negativa. Então, o sinal da primeira derivada ela alterou de positivo para negativo no ponto C. Dessa maneira, vamos ter que ocorre um máximo local. Vejamos o teste da segunda derivada. Novamente, seja uma função contínua f e um ponto C em seu domínio, tal que f' de C é igual a zero, ou seja, C é um ponto crítico de f. Se a segunda derivada de f no ponto C é maior do que zero, então f de C é um mínimo local. Por outro lado, se a segunda derivada de f no ponto C é menor do que zero, então f de C é um máximo local. Vejamos a interpretação geométrica desse teste. Novamente, temos aqui o gráfico de uma função genérica. No ponto C1 vai acontecer um mínimo local e no ponto C2 vai acontecer um máximo local. Perceba que no caso do ponto C1, na proximidade desse ponto, a concavidade do gráfico é para cima, o que indica que a segunda derivada dessa função é positiva nesse intervalo. Já para o ponto C2, perceba que a concavidade do gráfico está voltada para baixo. Desse modo, a segunda derivada dessa função, nessa proximidade do ponto C2, é negativa. Tanto no teste da primeira derivada quanto no teste da segunda derivada, nós utilizamos os conhecimentos sobre os intervalos de crescimento, decrescimento e da concavidade do gráfico de uma função. Se você não se recorda destes conceitos, é interessante que você revise a aula correspondente a eles. Façamos um exercício. Determine o ponto de máximo ou de mínimo da função f de x igual a menos x sobre x² mais 4, usando tanto o teste da primeira derivada quanto o da segunda. Vamos calcular, então, a primeira derivada da função f. E nós vamos obter que f' de x vai ser igual a x² menos 4 sobre x² mais 4, isso tudo ao quadrado. Para determinar os pontos críticos de f, devemos resolver a equação f' de x igual a zero, isto é, x² menos 4 sobre x² mais 4 elevado ao quadrado, isso tudo igual a zero. Não é difícil resolver essa equação e obter que as soluções são x igual a 2 e x igual a menos 2. Vamos precisar agora analisar o sinal da primeira derivada. Faremos isso a seguir. Bom, vamos aqui fazer a análise do sinal da primeira derivada de f. Então, vamos separar cada um dos termos. Aqui nós temos o termo x² menos 4 e antes de menos 2 e depois de 2, essa expressão é positiva e entre menos 2 e 2, essa expressão é negativa. Já a expressão x² mais 4, isso tudo ao quadrado, vai ser sempre positiva, não importa o valor de x. Portanto, quando fizermos a divisão dessas duas expressões para montar a primeira derivada, nós vamos obter que antes de menos 2 o sinal é positivo, entre menos 2 e 2 o sinal é negativo, e depois de 2 o sinal é positivo. Dessa maneira, a função f é tal que, antes de menos 2 ela é crescente, entre menos 2 e 2 ela é decrescente, e depois de 2 ela é crescente. Dessa maneira, vamos concluir que f de menos 2 é um máximo local
e f de 2 é um mínimo local. Vamos agora resolver o mesmo exercício usando o teste da segunda derivada. Para isso, a gente vai ter que analisar o sinal de f duas linhas de menos 2 e f duas linhas de 2. Calculando a segunda derivada de f, nós vamos obter f duas linhas de x é igual a menos 2x ao cubo mais 24x sobre x ao quadrado mais 4 elevado ao cubo. Avaliando a segunda derivada em x igual a menos 2 e em x igual a 2, nós vamos obter f duas linhas de menos 2 vai ser menos 2 que multiplica menos 2 ao cubo mais 24 que multiplica menos 2, isso tudo sobre menos 2 ao quadrado mais 4, isso tudo ao cubo. Analisando essa fração, nós vamos perceber que o resultado será menor do que zero. Já para f duas linhas de 2, nós vamos ter menos 2 que multiplica 2 ao cubo mais 24 vezes 2 sobre 2 ao quadrado mais 4, isso tudo ao cubo. E analisando novamente o sinal dessa expressão toda, nós vamos obter no final que ela é positiva. Portanto, usando o teste da segunda derivada, nós vamos ter que f de menos 2 é um máximo local e f de 2 é um mínimo local, assim como já tínhamos achado usando o teste da primeira derivada. Como nós temos dois testes, qual deles devemos usar vai depender da situação que estamos resolvendo. Em geral, o segundo teste da derivada é mais prático do que o primeiro teste. Vejamos outro exercício. Deseja-se construir um reservatório com capacidade de 686 metros cúbicos. O seu formato é de um prisma reto com base quadrada. Sabe-se que o custo por metro quadrado para construir o seu fundo é o triplo do custo, também por metro quadrado, para construir as suas laterais. Determine as dimensões desse reservatório de modo a minimizar o custo de sua construção. É muito comum as pessoas terem dificuldade em exercícios como esse. O segredo, se é que podemos chamar assim, é interpretar cada uma das frases do exercício. A primeira informação diz que o reservatório terá um volume, já que ele fala de capacidade, de 686 metros cúbicos. Já a segunda informação diz que o formato desse reservatório será o de um prisma reto com base quadrada. Perceba que se você não sabe o que é um prisma reto com base quadrada, automaticamente você já não vai conseguir começar a questão. Portanto, os conhecimentos de geometria espacial serão importantes para resolver esse problema. Bom, façamos então uma ilustração desse reservatório. Temos aqui então a ilustração de um prisma reto, de base quadrada e altura h. Considerando que a base é formada por um quadrado de lados medindo b e a altura desse prisma é h, dos conhecimentos de geometria espacial, nós vamos saber que o volume V será dado por b ao quadrado vezes h. A área da lateral desse prisma será dado por 4 vezes b vezes h. E a área da base desse prisma será dada por b ao quadrado. Vamos agora ver outra informação do problema. Perceba que foi informado que o custo por metro quadrado para produzir o fundo é o triplo do custo por metro quadrado para se produzir as laterais desse reservatório. Traduzindo isso, nós vamos ter o custo C será igual a 3 vezes a área da base mais a área lateral. Nesse contexto, estamos utilizando a ideia de que, por metro quadrado, a área lateral custa uma unidade monetária e, por metro quadrado, o fundo custa 3 unidades monetárias. O exercício consiste em determinar o custo mínimo. Entretanto, o custo está dependendo de duas variáveis, que seriam b e h. Ora, mas os nossos conhecimentos até agora só nos permitem encontrar o máximo ou o mínimo de funções que possuam apenas uma variável. Nesse sentido, nós vamos ter que colocar ou h em função de b ou b em função de h, para daí determinar o custo dependendo apenas de uma dessas variáveis. Veremos como a seguir. Como o volume deve ser 686 metros cúbicos, podemos escrever, usando a fórmula para o volume, que h é igual a 686 sobre b ao quadrado. Colocando o custo em função da medida b, temos que c de b vai ser igual a 3 vezes b ao quadrado mais 2.744 sobre b. Calculando agora a primeira derivada da função c, nós vamos obter c' de b é igual a 6b menos 2.744 sobre b ao quadrado. Para determinar os pontos críticos de c, nós resolvemos a equação c' de b igual a zero, isto é, 6b menos 2.744 sobre b ao quadrado é igual a zero,
o que implica, depois que nós arrumarmos essa equação, que nós vamos ter que resolver 6b ao cubo menos 2.744, isso tudo sobre b ao quadrado, é igual a zero. Não é difícil obter que a solução dessa equação é b igual a 7 vezes a raiz cúbica de 4/3. Precisamos agora avaliar o sinal da segunda derivada de c avaliada em 7 vezes a raiz cúbica de 4/3. Calculando a segunda derivada de c, nós vamos obter c duas linhas de b é igual a 6 mais 5.488 sobre b ao cubo. Avaliando a segunda derivada no ponto desejado, obtemos c duas linhas de 7 vezes raiz cúbica de 4/3 vai ser igual a 6 mais 5.488 sobre 7 vezes raiz cúbica de 4/3, isso tudo elevado ao cubo. Não precisamos nem fazer conta para perceber que o resultado final deve ser positivo, haja vista que temos a divisão entre números positivos e, em seguida, a soma entre números positivos. Portanto, pelo teste da segunda derivada, teremos que c de 7 vezes raiz cúbica de 4/3 é um mínimo local. Dessa maneira, nós vamos obter no final que a medida da base deve ser 7 vezes a raiz cúbica de 4/3, o que é aproximadamente 7,704, e a medida da altura deve ser 686 sobre 7 vezes a raiz cúbica de 4/3, isso tudo ao quadrado, e isso é aproximadamente 11,557. Essas medidas vão gerar, na verdade, um custo mínimo global. Mas como ter certeza que, nesse caso, será um mínimo global e não local, como tinha dito antes? Ora, note que C duas linhas de B é maior do que zero para todo B no domínio de C duas linhas. Portanto, a concavidade do gráfico da função C é sempre para cima. Então, nós temos uma função cuja concavidade do gráfico é sempre para cima, e nós achamos apenas um ponto crítico, que foi o valor de b igual a 7 vezes raiz cúbica de 4/3. Vamos concluir, então, já que a função é contínua, que esse ponto deve gerar o mínimo global. Vejamos uma animação que representa este exercício. Perceba que, para uma base de 7,704, uma altura de 11,558, aqui no caso é só uma questão de arredondamento, teremos um custo para produzir esse reservatório de 534,233 unidades monetárias. Qual será o valor dessa unidade monetária vai depender do seu problema. Se agora eu aumentar a medida dessa base, perceba como o custo irá aumentar. Por outro lado, se eu diminuir a medida dessa base, perceba como o custo também irá aumentar. Nesse contexto, o valor ótimo é, de fato, 7,704, como tínhamos calculado. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.